E aí a rede de apoio que falta, muitas vezes, é a rede de apoio que a gente não foi. Então a gente precisa muito pensar sobre isso para que o nosso comportamento antes, durante ou depois do carnaval seja um comportamento que nos faça bem e não um comportamento que nos deixe em posição de estagnação. Olá, tudo bem? Sejam muitíssimo bem-vindos ao nosso vídeo dessa semana. Eu sou a Aline Fortuna, especialista em gestão de rotina e projetos, e hoje eu vou te contar sobre como mudar essa cultura de começar o ano só depois do carnaval, para que quem ainda faz parte desse movimento manada consiga salvar a produtividade do ano, saindo de ciclos de procrastinação e focando no que precisa para fazer um ano produtivo mesmo, começando só agora depois do carnaval. Não sei se importa tanto a gente saber por que isso acontece, porque o fenômeno de começar o ano após o carnaval se repete ano após ano, até porque eu acho que isso já vem diminuindo. Se a gente for comparar com anos anteriores, parece que a cada ano que passa, a influência desse comportamento tem sido diminuída. Percebo que conforme o tempo vai passando e as pessoas vão tendo mais consciência sobre todos os seus projetos, esse hábito de postergar as suas tarefas importantes tem sido um pouco reduzido. Não tanto quanto deveria, mas pelo menos já tem reduzido. Então, passando brevemente sobre os porquês, um dos principais é a falta de visão de projetos. A gente ainda, infelizmente, muitas vezes conecta toda a nossa vida apenas ao trabalho e condiciona a nossa produtividade ao trabalho. Então, se por algum acaso o teu negócio ou a empresa em que tu trabalha sofre com este período de férias, digamos assim, acaba que tu também condiciona os teus outros projetos a isso. E isso é uma grande falha, porque existe um método, a gente pode chamar, dentro da gestão de rotina, que chama pico de intensidade. Ele é totalmente intencional e enquanto um dos nossos projetos tem uma baixa de demanda, a gente intensifica o investimento de tempo e energia no outro. Então, por exemplo, enquanto eu estou tendo uma baixa no meu trabalho e por isso estou de férias do trabalho, eu dedico mais a minha energia e talvez até mais o meu tempo para a minha saúde, por exemplo, para o meu lazer, para os meus relacionamentos, e eu vejo que isso às vezes acontece de uma forma natural, mas inconsciente, e aí perde o caráter intencional, porque ao invés de tu aproveitar o período em que tu não tem tantas demandas de um projeto fixo como o trabalho para fazer coisas que são importantes, tu acaba seguindo ali de uma forma desenfreada, e aí tu volta a trabalhar e começa mais um ano profissional com várias pendências de saúde, de finanças, de relacionamentos. Às vezes na casa tem aquela obra que gostaria de fazer nas férias e não faz, porque daí gastou dinheiro, porque isso, porque aquilo. Então falta essa visão dos projetos como um todo. Então, para quem está começando agora, eu recomendo isso. Coloca numa lista, tu pode até pegar, tem várias imagens disso no Google mesmo, a roda da vida, e começa a olhar cada item da roda da vida como um projeto. Define metas para ele, começa percebendo como está hoje. Essa roda da vida hoje, ela está em equilíbrio ou em desequilíbrio? Qual projeto precisa de mais atenção? Qual projeto sofreu mais esperando passar o carnaval? E, acima de tudo, entender por quê. Porque o porquê de uma pessoa é diferente do porquê de outra pessoa. A gente tem na Comunidade Fortuna uma aula sobre tendências improdutivas. Nessa aula, a gente entende por que as pessoas, porque todos nós temos essas tendências, acabamos procrastinando muitas vezes. E muitos casos de procrastinação devido ao comportamento de manada vem de uma volatilidade, de uma passividade, de um comportamento que coloca outra pessoa no centro da sua vida e não a si mesma. Então, enquanto as outras pessoas estão fazendo outra coisa, essa pessoa, e pode ser o teu caso, sente que só consegue se priorizar ou focar no que é importante para si mesma quando as outras pessoas também estiverem focadas. É mais ou menos aquela experiência de ter uma visita na tua casa
durante uma semana que tu tinha te programado para outra coisa. Tu acaba não fazendo essa outra coisa para atender a visita. Só que isso às vezes acontece conceitualmente. Então, agora não adianta eu oferecer o meu trabalho. Agora não adianta eu fazer isso. Quando na verdade muitas vezes adianta, já teria feito uma grande diferença e a gente já poderia estar muitos degraus acima nesse projeto. Então, se esse movimento já vem diminuindo, e que bom, faça parte desse movimento de diminuição do comportamento manada de começar o ano só depois do carnaval. No final das contas, o ano já começou e tu já está tendo resultados positivos ou negativos de todas as coisas que tu fez ou não fez, conscientemente ou não. Até mesmo deixar para começar as coisas importantes a partir de agora é uma decisão e com absoluta certeza, neste momento, neste exato instante, tu está vivendo alguma consequência da tua decisão, consciente ou não até agora. Um próximo assunto para a gente discutir sobre isso são as causas de por que mesmo tendo tomado a decisão de focar naquilo que importa, de parar de procrastinar o que importa, a gente acaba tendo sim alguns desafios que podem ser comportamentais, podem ser culturais, mas eu separei 3 que vão te ajudar a entender. E, acima de tudo, ponto importante, é possível que dependendo do projeto, tu tenha um desses. Então, não é porque um é importante em um projeto, por exemplo, falta de organização impacta as minhas finanças, que falta de organização também vai impactar outro projeto. Não necessariamente. A gente também tem uma aula na Comunidade Fortuna chamada Qual é o Seu Melhor? Se eu não me engano é a aula de número 80 ou 81. E nessa aula eu explico que conforme o nosso nível de exigência, conforme a nossa visão de mundo, conforme a nossa missão, visão e valores, a gente às vezes tem um nível de exigência diferente em cada projeto. E aí eu vou ser mais perfeccionista em um do que em outro. Em outro, eu vou ter mais medo do fracasso. Em outro, eu vou ter só pouco envolvimento, pouco engajamento. Então, depende. A gente pode sim procrastinar por motivos diferentes. O primeiro deles é a falta de organização. Então, por eu não ter organização das minhas ferramentas, da minha rotina, dos meus projetos, da minha rede de apoio, de tudo aquilo que faz parte da minha vida, eu acabo procrastinando mais. Na aula 51 da Comunidade Fortuna, onde a gente fala sobre conceitos práticos de organização, eu ainda falo que existem 3 esferas de organização. O ambiente, que é fundamental, a nossa mente, para a qual as ferramentas contribuem tanto, porque boas ferramentas fazem com que eu não precise lembrar de coisas que poderiam estar na ferramenta, e aí eu possa dedicar a minha energia àquilo que realmente requer a minha atenção e a minha especialidade. E por último, a organização do trabalho especificamente, porque muitas vezes a falta de organização de um projeto impacta no trabalho, então a gente precisa saber separar. Essa falta de organização, ela só por ser entendida já nos leva a outro motivo, que é a falta de clareza. A falta de organização muitas vezes gera a falta de clareza e vice-versa. O que é essa clareza? Só do que nós já discutimos do início do vídeo até aqui agora, eu tenho certeza que tu já tá entendendo coisas que antes tu não entendia. Tu já está pensando, tu já deve ter anotado aí a roda da vida, tu já deve ter anotado as 3 esferas da organização. Então, tu já está percebendo melhor as coisas ao teu redor. E percebendo melhor as coisas ao teu redor, tu vai conseguir tomar decisões melhores daqui pra frente. Quando a gente não faz aquele movimento de dar um passo para trás e enxergar a própria vida, a gente acaba não conseguindo tomar boas decisões por falta de clareza. Mas, Aline, clareza do quê? De tudo. De saber no teu casamento. Como está o teu casamento? Tu está satisfeita com o teu casamento? O que tu gostaria que fosse diferente? Na tua carreira, na tua empresa, nas tuas amizades, nas tuas finanças, no teu corpo, no teu ambiente, em absolutamente tudo. Tudo isso configura projeto e todos esses projetos têm um líder, que é tu que está assistindo esse vídeo. Todos os projetos que estão lá na tua roda da vida são liderados por ti, porque é a tua vida. Enquanto tu não assumir as rédeas disso, tu não vai conseguir progredir. E essa clareza sobre a nossa posição dentro do projeto já faz uma grande diferença para que a gente consiga tomar decisões melhores a partir de agora. E aí um terceiro motivo pelo qual as pessoas acabam procrastinando é o medo do fracasso.
pelo perfeccionismo, pelo medo do julgamento, seja pelo que for, mas esse medo do fracasso, que também pode ser relacionado ao medo do sucesso fantasiado de medo do fracasso, acaba assim fazendo com que a gente procrastine muito mais. Pode ser devido ao ambiente em que nós estamos e muitas vezes eu já presenciei mentoradas e alunas que procrastinavam pelo medo do fracasso e elas achavam que esse perfeccionismo era delas, quando na verdade era medo de julgamento, porque elas infelizmente faziam parte de grupos que ao invés de contribuir com o seu bem-estar e incentivar o seu progresso, estavam sempre julgando, diminuindo e trazendo reflexões e perspectivas que não eram produtivas. Então a pessoa estava tão inserida em um ambiente de julgamento, de pôr para baixo, de não incentivar, de desestimular, que quando chegava a sua vez de ter um movimento, de verdadeiramente dar um passo em prol da clareza, da organização e da atitude, que essa pessoa acabava simplesmente voltando. E eu não vi isso nem uma, nem duas, nem 10 vezes. Eu vi dezenas de vezes isso acontecer só nas minhas alunas. Então observa se de repente isso não está acontecendo. E aí volta para a clareza. Será que na tua vida tu não está progredindo mais em um projeto do que nos outros, porque a tua rede de apoio daquele projeto é mais consistente do que nos outros? E observa também o teu comportamento, faça esse movimento de autocrítica. Como tu está te comportando frente aos projetos das outras pessoas? E que tipo de firmeza tu tá impondo no teu grupo? As pessoas tratam os nossos projetos como nós tratamos os nossos projetos. Se tu é uma pessoa que deixa as outras pessoas coordenarem a tua vida, as tuas decisões, até a tua disponibilidade, é evidente que quando tu quiser fazer algo, ninguém vai ter um nível de responsabilidade, de firmeza, ninguém vai priorizar o teu projeto, porque tu nunca prioriza. Então, que incentivo tu deu para essas pessoas? Se tu é a pessoa que remarca o teu treino pra ir beber com os amigos, é óbvio que quando tu tiver um treino, todo mundo vai dizer, não, a fulana tem treino, mas ela remarca. Quando tu chega atrasado no trabalho porque passou não sei aonde pra fazer não sei o que pra não sei quem, as pessoas também não vão levar o teu trabalho a sério, porque tu não está levando. A gente tem uma aula na comunidade chamada Gestão de Rotina para Casais, se eu não me engano é 75. Eu falo muito sobre isso. As pessoas só fazem com a gente o que a gente deixa. Então, nós nos colocamos como parte do movimento manada sem perceber. E aí a rede de apoio que falta, muitas vezes, é a rede de apoio que a gente não foi. Então, a gente precisa muito pensar sobre isso para que o nosso comportamento antes, durante ou depois do carnaval seja um comportamento que nos faça bem e não um comportamento que nos deixe em posição de estagnação. Eu até já tenho um vídeo aqui no canal que foi gravado acho que há quase 3 anos, falando sobre como me incomoda e eu sou receosa com esse assunto da alta performance, porque eu vejo que muitas vezes a gente busca reproduzir um comportamento que não condiz com a nossa realidade, que a nossa rotina, que os nossos projetos não recebem. É aquela história de uma pessoa que tem 2 filhos, que não tem rede de apoio, que tem um carro para a família toda, ou que daqui a pouco nem tem, que tá andando de Uber para cima e para baixo com a criança, que aquela coisa toda da pessoa que tem que se virar basicamente sozinha, quer acordar às 5 horas da manhã para treinar e rezar e isso e aquilo outro, só que ela sabe que no outro dia ela vai dormir quase à meia-noite. Então, como é que ela vai acordar às 5 da manhã? Essa história me faz ficar bem receosa e por isso, quando eu falo de mentalidade, me preocupa para deixar bem claro que todo mundo entenda que eu não estou falando disso. Eu não estou falando de mentalidade vencedora, eu estou falando de mentalidade produtiva, que parte de uma gestão de recursos. Quais recursos eu tenho hoje? Eu tenho os recursos que essa pessoa que está me dando essa orientação tem? Eu, Aline, hoje, no momento da minha vida, já estou muito melhor em termos de recursos do que eu estava quando eu gravei esse vídeo, inclusive. Agora, eu sempre precisei tomar decisões com os recursos que eu tinha e não com o que alguém lá de fora estava me falando. Então, essa é a primeira coisa que eu te digo. Toma decisões e ajusta a tua mentalidade com base em onde tu está, vislumbrando lá na frente, mas não exigindo de ti uma coisa que talvez hoje tu não consiga entregar, porque isso volta à comparação, volta à frustração, volta à sensação de incapacidade. E muitas vezes uma das formas de entender errado os conceitos de mentalidade produtiva e até mesmo falando de alta performance é buscar a disciplina. A disciplina, ela não é exigida sempre. A disciplina, ela é exigida em alguns casos. Porque o que é disciplina? Disciplina é tu fazer, haja o que houver,
todos os dias a mesma coisa da mesma forma. E falando de verdade, a nível Brasil, a nível 2025, que é o ano que nós estamos nesse momento, pouquíssimas pessoas têm recurso para entregar disciplina em todos os projetos e pouquíssimas pessoas precisam entregar disciplina em todos os projetos. Agora nós estamos lançando o Clube do Livro, o Product Clube do Livro, e eu ainda disse, aqui nós vamos buscar constância na leitura. Constância é suficiente. Por quê? Porque a constância ela requer flexibilidade. Nós somos seres pensantes. Por que nós vamos ignorar uma das nossas competências mais fundamentais? Às vezes nós vamos ter imprevistos, nós vamos ter urgências, nós vamos ter circunstâncias, e aí quando se quebra uma rotina de disciplina, não se tem para onde voltar. E aí vem o conceito de antifrágil, porque tu tem de um lado frágil, de outro lado tu tem o sólido. Só que no final das contas, o sólido ele também se quebra. Então, o que eu preciso de antifragilidade, que é inclusive um conceito bem legal, e a gente já tem aula sobre isso também. O que eu quero que tu entenda é, busque a constância através de pequenas coisas diárias. Eu lembro que em 2018, eu terminei a minha primeira pós em gestão educacional, e eu tinha uma viagem concurso comprada para a Europa, que seria em janeiro de 2020. Só que em 2019 eu estava pagando toda a viagem, o curso e a coisa toda. Eu não ia conseguir fazer outra especialização ou outro curso grande naquele período. Então eu me comprometi comigo que ao longo de 2019 eu estudaria todos os dias de alguma forma que eu conseguisse. E juro pra vocês que foi um dos anos mais desafiadores da minha vida e foi um dos anos em que eu mais progredi. Porque naquele ano eu me comprometi comigo e eu fazia coisas diferentes. Tinha dias que enquanto eu estava tomando banho para sair de manhã, eu estava ouvindo ali uma TED Talk, uma palestra, um recorte. Eu comecei a ler de uma forma bem mais confortável naquele ano também. Já tinha começado em 2018, mas me mantive lendo de uma forma mais voltada para o estudo em 2019. Eu lia livros de diversos autores, lia artigos, utilizava muito até as redes sociais para aprender. Então eu desenvolvi essa constância de entender que, gente, eu não estou buscando passar numa prova de mestrado, eu não estou buscando um concurso público, não é esse o momento da minha vida. Eu preciso não parar. E para isso, a constância me entrega o que eu preciso. Sem contar que, em 2019, eu tinha um cargo de liderança numa empresa grande, eu tinha uma equipe grande, cheia de desafios para coordenar, eu não podia simplesmente partir do princípio de que eu conseguiria disciplina no estudo sem nenhum objetivo específico. E muitas vezes é isso que acontece. A gente exige uma coisa que não pode entregar e que nem tem um pra quê direito. E aí a gente se frustra. E essa frustração diminui a nossa autoconfiança para conquistar e construir coisas que a gente realmente deveria conquistar e construir. Então é muito mais do que simplesmente antes ou depois do carnaval. É uma questão de como tu está para construir os resultados que tu quer construir e qual é o impacto desses resultados na tua vida. Então, é um pouquinho por dia e todos os dias da forma que der. Isso já muda uma mentalidade, porque nada é mais motivador do que o resultado, já diz Bruno Perini. Então, se eu consigo conquistar as coisas que eu quero, eu me motivo. E aí o meu medo de fracassar diminui, porque eu já me acostumo mais a progredir do que a regredir. E aí a minha mentalidade vai mudando ao mesmo tempo em que as minhas atitudes vão mudando. Isso é uma questão de clareza, é uma questão de coragem, é uma questão de organização, mas a gente precisa saber aonde está indo. E acho que com esse vídeo já tá ficando bem mais claro, né? Eu sempre recebo da minha equipe tópicos para organizar as minhas ideias na hora de falar com vocês, mas quando eu vejo eu já emendei todos os assuntos. Então, para ajudar na hora de criar um plano realmente possível a partir de agora, levem em consideração que basicamente 3 meses do ano já foram. O primeiro trimestre já foi. Para quem é empresário, se tu está assistindo esse vídeo, tu é uma empreendedora, tu quer ser uma empresária, tu quer melhorar teus resultados, por favor, leve em consideração que tu basicamente já perdeu um trimestre, um quarto do ano. E aí, o que tu vai fazer a partir de agora? A gente precisa de metas ajustadas. Eu vou te dar um exemplo que vai te ajudar a entender e a fazer metas ajustadas. Vou usar dinheiro porque é mais fácil de medir, tá? Vamos supor que tu tinha uma meta de faturamento X na tua empresa. Vai fazendo aí no papel enquanto tu vai me ouvindo.
Tu tinha lá na tua lista de ano novo, quando tu pulou ondinhas, tu escreveu lá um número que tu queria faturar, ou mentalizou um número que tu queria faturar até o final do ano. E daí, esse número, ele na verdade é dividido por 12 meses, né? Ou então, tu tinha uma média de que tu queria faturar ali por mês, então multiplica isso por 12. Ok. O que acontece? Nós já estamos em março. Então, janeiro e fevereiro já passaram. O que tu precisa? Tu precisa ter esse número que foi atingido em janeiro e em fevereiro. Tu vai diminuir esse número que foi atingido de janeiro e fevereiro do teu número total e o restante tu vai distribuir pelos meses que faltam. Então, por exemplo, vamos supor que tu tinha uma meta de 120 mil de faturamento no ano, 10 mil, tô usando um número só pra ficar fácil, tá? 10 mil de faturamento por mês. Só que em janeiro e em fevereiro tu faturou 6 mil em cada. Então ficou faltando 4 mil por mês. Ou seja, da tua meta total está faltando 8 mil. Então agora tu vai ter a tua meta ajustada. Tu vai pegar esses 8 mil, vai dividir pelos 10 meses que faltam, incluindo março, porque ainda não acabou, e mais os teus 10 mil iniciais. Isso é responsabilidade, isso é um planejamento ajustado. Quando tu tem o objetivo concreto, aí tu determina as suas práticas. Aí tu vai definir o que tu precisa. A minha empresa não tá pronta para esse faturamento. Poderia fazer o mesmo cálculo com peso. Ah, eu quero ganhar tanto de massa magra ou eu quero perder tanto de massa gorda. Dá pra fazer com absolutamente tudo. Mas é um jeito de vocês entenderem que aquilo que já passou teve um impacto, como eu disse antes, ou positivo ou negativo. As coisas não começam do zero. O mundo não parou. Aqui na Fortuna Treinamentos, hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, a gente já lançou, a gente atendeu aí dezenas de produtivas no planejamento anual. A gente lançou a Masterclass de planejamento anual, a gente lançou o tutorial de planejamento descritivo, a gente lançou o Clube do Livro, a gente teve um workshop sobre o cronograma anual das empresas, a gente teve o Product Aniver, que foi meu evento de aniversário, onde a gente aprendeu sobre comunicação. A gente já teve o lançamento da 4ª turma da Mentoria em Grupo sobre gestão de comunicação produtiva. A gente lançou as Product Shirts, que são as nossas camisetas, que eu tava no vídeo da semana passada. E fora várias outras coisas que já aconteceram. Patrocínios, as aulas híbridas que começam daqui a pouco. Então tem muita coisa acontecendo. Se tu está começando agora, entenda que o teu concorrente, seja qual for, seja no projeto que foi, provavelmente já viveu tudo isso. Então agora tu precisa olhar pra frente. Tu vai olhar pra trás pra ter clareza, mas não pra ficar levando o teu emocional pra um lado que vai só te incomodar. Tu tem a informação, agora a ação é olhando pra frente. E de novo, nada é mais motivador do que o resultado. Vai indo dia após dia. As pessoas acham que elas procrastinam ou não conseguem executar planejamentos por causa do método de planejamento. Eu concordo, porque os métodos de planejamento geralmente deixam a desejar na hora do acompanhamento. Assim como no comercial o pós-venda é parte do ciclo de venda e muita gente esquece, o acompanhamento é parte do ciclo de planejamento e muita gente esquece. No movimento estratégico, que é o nosso método de planejamento, a gente tem acompanhamento periódico. Isso é indispensável. Toda semana tu precisa sentar para ver como tá a tua vida, senão tu volta pro problema de clareza. Tu volta pro problema de colocar as necessidades dos outros na frente das tuas. Tu volta pra N problemas que tu poderia ter evitado se tu tivesse te colocado no teu lugar, se tu tivesse feito acompanhamento. Então, a partir de agora, acompanhamento. Se tu está assistindo aos meus vídeos toda semana, são o quê? 10, 15 minutos de vídeo aqui? Então tá, coloca aí mais meia hora e faz isso que eu tô te falando toda semana. Eu mesma te oriento aqui pelo canal. Faz. Põe em prática as coisas que tu está aprendendo. Agora não deixa passar mais isso. Porque tá, passou o carnaval, e agora passa a Páscoa. Ah, agora é semestre que vem. Ah, segundo semestre nem vale, ano que vem. E aí ano que vem de novo, só depois do carnaval. Vocês ficariam surpresos com quanta gente me acompanha aqui e no Instagram especialmente, e me acompanha há anos e até hoje não fez nada. E toda vez eu digo, eu falo contigo desde dezembro de 2022, por exemplo. E até agora o teu problema só cresceu. As pessoas não podem resolver os nossos problemas, nós precisamos resolver os nossos problemas. Se tu quer resolver os teus problemas, superar a procrastinação, fazer um ano produtivo, ter orgulho das tuas conquistas, tu pode começar com a gente. Eu citei várias aulas da Comunidade Fortuna aqui nesse vídeo, eu vou deixar o link de matrícula aqui na descrição. Começa, aqui tá o QR Code também. Vem com a gente, pede ajuda, tu não precisa passar trabalho sozinha. Nós somos uma rede de apoio e aqui tu pode contar com a gente.
para aprofundar todos os conteúdos que a gente falou aqui nesse vídeo e também para aprender o que mais tu precisar para superar os seus desafios. Sim, a gente constrói rede de apoio, sim, é sem julgamento, porém é com muita responsabilidade. Se tu está disposta, vem. Agora, se tu quer só orientações e dicas, fica aí pelo canal, porque alguma orientação tu vai achar. Tenha uma excelente semana, conta sempre comigo e até mais.